Vamos lá? Então, agora a gente fala, né, na verdade, rever as duas últimas glândulas do sistema endócrino, ovário e testículo. Bom, a gente já viu isso lá em urogenital, vamos relembrar um pouquinho algumas características que são importantes destas duas glândulas. Então, primeiramente, relembrando algumas coisas sobre o ovário, então, é a grande função dele, produção dos hormônios e dos gametas femininos. Então, é uma pequena glândula, né, na verdade, que fica na região pélvica em forma de amêndoa. Quando a gente faz um corte na região do ovário, são estas as características que a gente visualiza. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é a maturação dessas células germinativas até que elas sejam expelidas num processo chamado de ovulação. E aí o interessante é que ficam aqui algumas marcas na parede do ovário, que inclusive a gente consegue visualizar lá nas peças anatômicas. Além desta produção das células germinativas, os ovários eles também produzem os dois hormônios femininos. Então, o estrogênio, que é responsável aí pela proliferação celular e por dar as características femininas, e a progesterona, que atua principalmente lá na gravidez para o preparo do endométrio, né? Então, a camada mais interna do útero, o preparo da mama, para que esses órgãos eles fiquem adaptados para a gestação. Bom, lembrar que o ovário ele tem uma relação muito grande com o que a gente chama de ligamento largo. Então, o ligamento largo, se vocês lembrarem lá de urogenital, ele é dividido numa porção chamada de mesométrio. Depois, a gente tem aqui uma região chamada de mesosalpinge. E nós temos ainda uma região que está relacionada ao ovário, chamada de mesovário. Além disso, aqui existe também um outro ligamento importante em relação ao ovário, que é o ligamento útero-ovárico ou ligamento próprio do ovário. Então, que vai fazer a ligação entre a região aqui do corno uterino, quase, com a região do ovário. Falando um pouquinho mais do mesovário, a gente visualiza aqui agora de outra forma. O mesovário, ele vai, olha só, suspende a parede, desculpa, póstero superior do ovário e promove, além disso, a passagem de vasos linfáticos e nervos. Então, se vocês lembrarem, aqui na região do mesovário, eu tenho a passagem de várias estruturas, né? Entre elas a artéria ovárica e o plexo pampiniforme, e esta passagem das estruturas acaba formando o que a gente chama de ligamento suspensor do ovário. Então, o ligamento suspensor do ovário, ele passa, na verdade, por dentro do mesovário, que faz parte do ligamento largo. Como é realizada a irrigação do ovário? Então, a gente precisa lembrar das artérias gonadais, e na verdade aqui então a artéria ovárica. As artérias ováricas, elas são ramos diretos da artéria aorta abdominal. Então, aqui a gente visualiza o ligamento suspensor, então uma artéria que passa por dentro deste ligamento, e quando ela chega ao ovário, ela vai se distribuir para a irrigação do órgão. Agora, como é realizada a drenagem? A drenagem é realizada através de um plexo venoso, e este plexo venoso também é chamado de plexo pampiniforme, então igual ao homem. E aí a gente precisa imaginar que o plexo venoso, ele vai, na verdade, as veias elas vão tributar umas com as outras,
e quando elas tributam, elas acabam formando uma única veia, que vai ser a veia ovárica. E aí, relembrando que a veia ovárica do lado direito vai drenar diretamente para a veia cava inferior. E a veia ovárica do lado esquerdo vai drenar para a veia renal. Em relação ao testículo, de novo, é a gônada, só que agora a gônada masculina, portanto, tem a função de produção de gametas e produção do grande hormônio masculino, que é a testosterona. A testosterona permite, então, aí as características sexuais masculinas. Bom, quando a gente faz um corte no testículo, primeiro, eu visualizo que o testículo, ele tem vários lóbulos. Então, na verdade, eu tenho aqui a invaginação de vários septos, e esses septos, eles promovem a formação de vários lóbulos. Então, eu preciso lembrar que esses lóbulos, eles vão estar ligados a este outro órgão que fica na região do escroto, que é o epidídimo. Então, o que acontece aqui é que o espermatozoide, ele começa a ser formado no testículo e ele vai acabar de maturar no epidídimo e ainda vai ser armazenado. Aqui, a gente consegue reparar também na presença de estruturas venosas, primeiro, que formam, então, o plexo pampiniforme. Aqui, a visualização da artéria testicular e ainda relembrando que o epidídimo, a continuação da cauda do epidídimo, forma o que vocês já conhecem, que é o ducto deferente, que é uma via espermática. E além disso, aqui nesta figura, a gente visualiza também as várias camadas que existem na região do escroto e que vão dar aí abrigo para os testículos. Então, aqui a gente visualiza desde a pele até a região da túnica vaginal, que é a túnica que vai realmente revestir o testículo lá dentro do escroto. Então, aqui, visualizando agora de uma outra forma, a gente precisa relembrar desta estrutura, deste cordão, por onde vão passar várias estruturas anatômicas que são importantes para o testículo. Então, relembrar que o testículo, ele é formado lá na região do abdômen, ele desce através do canal inguinal. Então, aqui deste lado da figura, a gente ainda visualiza parte do canal. Aqui seria o anel inguinal superficial. E aí, aqui a gente visualiza a irrigação, a drenagem da região do escroto e do testículo. A gente visualiza algumas das camadas que existem na região do escroto e relembrar que estas camadas que estão aqui no escroto, elas são parte da parede abdominal que foi levada junto com o testículo. E então, quando a gente abre o funículo espermático, o que a gente visualiza aqui novamente é a artéria testicular, o plexo pampiniforme. Então, novamente, são muitas veias que vão se organizando, vão tributando até a formação de uma única veia testicular. E ainda a gente visualiza aqui alguns nervos que passam por esta região do funículo, como o ramo genital do nervo gênito-femoral, né? E aí, então, agora, aqui visualizando, a artéria testicular é ramo da artéria aorta abdominal, então é um ramo que sai logo abaixo aqui da mesentérica superior e das artérias renais. Então, relembrar, né, desses ramos da artéria aorta.
Essas artérias testiculares, elas vão então passar por dentro do canal inguinal e chegam até a região do escroto. Da mesma forma que a gente viu que acontece lá no ovário, aqui então a gente tem esse plexo, então esse plexo que vai se unir para formar as veias testiculares. Aí, aqui o que acontece, ó, esse plexo ele vai passando por dentro do canal inguinal de volta, né? E aqui a gente tem a organização, início da organização da formação das veias testiculares. E aí, novamente, a gente relembra que a veia testicular do lado direito drena para a veia cava inferior e a veia testicular do lado esquerdo drena para a veia renal. Então, isso explica por que, por exemplo, a presença de varicocele, ou seja, de varizes, na região do escroto do lado esquerdo, ela é mais comum do que a presença de varizes do lado direito. Então, aqui a gente tem uma tendência natural para a drenagem da veia testicular do lado direito. Já deste lado, o que acontece é que a veia, ela drena num ângulo de 90 graus na veia renal. Então, muitas vezes, por conta dessa drenagem em 90 graus, o fluxo, ele fica dificultado. E aí, você pode ter aqui a presença, então, de um refluxo e a presença dessas varizes do lado esquerdo do escroto. Ok, gente? Rapidinho, né? Só para relembrar mesmo, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço a todos.